Pessoas com dificuldades de locomoção, com deficiência visual, auditiva, problemas neurológicos e outras limitações terão preferência no home office e no trabalho remoto, seja nas empresas privadas ou no setor público. É o que diz uma lei que tramita aqui no Senado desde janeiro deste ano. E sabe quem são os autores dessa lei? Milhares de cidadãos como você. Nosso programa de hoje vai falar da participação popular no Senado e o nosso convidado é o Alisson Bruno, coordenador do programa Cidadania. Seja bem-vindo, Alisson. Obrigado, Paulo. Alisson, o Senado investe pesado na comunicação direta e imediata com a população, mas muita gente não sabe ainda disso. Esse projeto, por exemplo, é o primeiro projeto que entrou agora na Comissão de Direitos Humanos em janeiro de 2025. E ele vai beneficiar milhões de pessoas. Como é que isso, e veio da ideia da população, como é que isso funciona? Eu queria que você falasse da ideia legislativa, o que é? Entendi. A ideia legislativa é uma ferramenta que nós temos no portal E-Cidadania, que é o Programa de Participação Popular aqui do Senado Federal. Então, por meio dessa ferramenta, as pessoas podem sugerir a criação de novas leis. As pessoas podem fazer essa sugestão diretamente no site do portal E-Cidadania ou pelo 0800 do Senado, podendo também enviar a ideia por vídeo em Libras, que a pessoa pode gravar um vídeo em Libras, publicar esse vídeo em algum site e nos encaminhar apenas o link desse vídeo para que possamos publicar o texto, a tradução desse vídeo em Libras para o português e publicar no site, né? Então, essas ideias são avaliadas por nossa equipe para que não firam cláusulas pétreas e sejam respeitosas, né? Então, todas elas que não estão ok, que não ferem os termos de uso, são publicadas no site e ficam abertas para receber apoios de outras pessoas durante 4 meses. Nessa questão de colocar as pessoas que têm deficiência no trabalho remoto, no home office, parece algo óbvio, mas colocar dentro da lei é muito importante, né? Mas para que uma ideia legislativa ela prossiga e se transforme em lei, existe ainda uma etapa, né? As pessoas se inscrevem lá colocam a sua opinião dentro do portal do E-Cidadania, né? E precisa atingir um determinado número. Como é que é isso? Isso, em 4 meses a ideia precisa receber 20 mil apoios de outras pessoas que vão entrar lá e dar uma curtida nessas ideias, né? Se elas recebem 20 mil apoios, essa ideia ela é encaminhada para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. E aí nessa comissão os senadores vão debater a ideia e decidir se vão transformá-la em proposição, sendo projeto de lei ou proposta de emenda à Constituição ou algum outro tipo de proposição que se adeque melhor ao assunto. E esse número de participações tem crescido enormemente, né? São milhões de pessoas participando, né? A gente já tem uma ideia do quantitativo disso, por exemplo, no ano de 2024, foram 67% a mais, o número de participações foi muito maior do que no ano anterior, né? Exatamente, nós tivemos um grande aumento de participações nos eventos interativos, isso aí já é outra ferramenta que nós temos, né? Onde as pessoas participam de audiências públicas e sabatinas. E aí nós tivemos um grande aumento no número de participantes no ano passado na ferramenta de eventos. Bom, a gente tem o portal E-Cidadania, que aqui tem inclusive, nós temos aí o endereço do site, é senado.leg.br/e-cidadania. Letra E, seguido diretamente a palavra cidadania. E agora eu preciso explicar o seguinte, o programa aqui se chama Cidadania, inclusive ele é mais antigo do que o portal, o programa de TV aqui no caso, mas enfim, nós não pertencemos, com muito orgulho, fazemos essa divulgação de vocês. Mas esse programa que nasceu até mesmo antes do portal, como é que ele vem crescendo? Você está à frente da coordenação desde 2015, não é isso? Exatamente. Mas ele já existia desde 2013, né? Fala para mim da amplidão desse programa, do tamanho dele. Sim, o programa foi criado em 2012, né, e já iniciou ali com uma ferramenta de ideia legislativa, e aí em 2014 que eu ingressei na equipe e a partir de 2015 coordeno o programa E-Cidadania do Senado. E aí nós temos hoje 4 ferramentas de participação, né, temos a ideia legislativa, que nós já mencionamos, os eventos interativos, que são aquelas onde as pessoas vão participar de audiência pública, sabatina, sessão de debate temático e outros eventos. Temos a consulta pública também, que é a ferramenta mais utilizada do portal, onde as pessoas opinam sobre as proposições que tramitam no Senado, votando a favor ou contra essas proposições. E a ferramenta mais recente é a oficina legislativa,
que é um material didático que nós elaboramos para que os professores realizem em sala de aula uma atividade com seus alunos, para que os alunos elaborem ideias legislativas. Ou seja, o Senado amplia o contato com a população e vai fazendo uso de todas as ferramentas que desde os correios, antigos correios que existem mais ou menos desde o tempo do Império, né? Aí veio depois o telégrafo, o rádio, veio a televisão, enfim, e todos os meios, mais ultimamente a internet e as plataformas, e o Senado está fazendo frente aí a toda essa demanda da população por informações. Eu queria que você falasse, então, primeiro do portal. Esse portal, qual é o número de acessos que você tem recebido, como é que se participa e que eventos são esses que o portal possibilita a participação da população? Olha, o portal, ele é uma grande parte do portal do Senado hoje é o portal E-Cidadania, né, em número de acessos. Em alguns anos, 2/3 dos acessos ao site do Senado se restringiam ao E-Cidadania. Então, 2/3 de todo o tráfego do site do Senado era dentro do portal E-Cidadania, chegando aí a 100 e poucos milhões de acessos todo ano, né? Como é que é feita a filtragem disso? Porque às vezes a pessoa está mais revoltada, manda alguma opinião e tal, que não é... Bem, enfim, há uma filtragem não só da qualidade das mensagens, mas também do direcionamento para onde a pessoa quer colocar a sua opinião. Por exemplo, a votação de uma lei, os debates para a fundamentação de um projeto de lei, não é isso? Nós temos filtros diferentes, né, para cada ferramenta. No caso das ideias legislativas, nós fazemos todo o filtro manualmente e verificamos se as ideias não ferem cláusulas pétreas da Constituição, se elas são respeitosas. Então, se não ferem cláusula pétrea e são respeitosas, aí nós autorizamos a publicação dessa ideia no portal. Aí a ideia tem no prazo de 4 meses, não é isso? Ela tem que alcançar 20 mil apoios. Exatamente. Se isso acontece... Aí sempre, quando a ideia alcança 20 mil apoios, ela é encaminhada para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Então, é a única comissão para onde nós enviamos as ideias legislativas, porque isso é uma competência regimental da própria CDH. Você tem exemplos de leis, de ideias que viraram leis? Nenhuma ideia ainda virou lei, mas nós temos 47 que viraram proposições, incluindo projetos de lei e propostas de emenda à Constituição, né? Temos uma que já caminhou, está mais avançada, é uma ideia que propõe a criação de centros de atendimento para autistas. Essa ideia foi aprovada no Senado, foi aprovada depois na Câmara com alterações e retornou ao Senado e está na Comissão de Assuntos Sociais, aguardando parecer. É importante lembrar também que não o pessoal recebe as mensagens, mas eles também mandam mensagens para determinados setores, arquitetos, engenheiros, enfim, os segmentos de profissionais que podem ter interesse em alguma audiência pública que está acontecendo, não só na Comissão de Direitos Humanos, mas em qualquer uma das outras comissões temáticas, né? Exatamente. Aí, no caso dos eventos interativos, o nosso filtro é um pouco diferente, porque a participação nos eventos, as pessoas vão mandar perguntas, vão mandar comentários sobre as audiências públicas que acontecem em todas as comissões. Então, todas as comissões do Senado, quando realizam uma audiência pública ou sabatina de autoridade, esses eventos são abertos à participação. E aí o cidadão pode mandar perguntas, comentários antes e durante o evento. E nós filtramos também tudo isso, verificamos se são respeitosos e se tem relação com o tema do evento. E aí, para a participação aumentar e ter uma qualidade melhor e também atrair um público talvez mais interessado nesse assunto, nós temos convidado as pessoas a participarem, mandando e-mails, e nós fazemos esse convite com base no histórico de participação do cidadão. Então, nós verificamos aquilo que as pessoas apoiaram ou votaram na consulta pública e a partir disso é que nós enviamos esses convites para que assim as audiências tenham uma participação de um público mais interessado no assunto. Eu tenho aqui o quantitativo das consultas públicas, foram 13.824 proposições, mais de 15 milhões de votos e quase 35 milhões de registros, ou seja, é uma quantidade respeitável, né? Agora, no que diz respeito as ideias legislativas, o portal E-Cidadania, aliás, não é um portal, é um programa, né? Porque o programa E-Cidadania ele é muito mais abrangente, não se restringe ao portal.
Ele é uma iniciativa da Secretaria-Geral da Mesa do Senado e que também ensina as pessoas a elaborarem propostas de projetos de lei, não é isso? A gente está falando da oficina legislativa. Como é que surgiu essa ideia? Quem é o público dessas oficinas e qual o resultado vocês têm obtido até agora? A ideia surgiu, eu comecei a pensar nesse projeto ainda em 2016, ainda lá no início da minha gestão no programa Cidadania. Fiz uma palestra numa escola e depois disso fui desenvolvendo esse projeto até chegarmos na versão, depois de fazermos teste, um piloto em Escola do Gama, até que chegamos na versão final do projeto que foi lançado em 2020. E o público, inicialmente, era um público de ensino médio e fundamental. Mas depois que nós lançamos em 2020 o material didático, professores universitários se interessaram também pelo projeto, pela oficina legislativa, e aí nós elaboramos um material específico para o ensino superior. Então, hoje nós temos um material voltado para o ensino médio fundamental e outro voltado para o ensino superior e técnico também. E aí, nessa oficina legislativa, com esse material, os próprios professores realizam essa atividade em sala de aula, para que os alunos aprendam o básico sobre política, sobre a formação das leis e depois elaborem, pensem em problemas que eles enxergam no país e apresentem as suas próprias soluções por meio de ideias legislativas. E aí há o debate em sala de aula para que depois eles publiquem as suas ideias no portal Cidadania. Conta como é que foi a experiência de vocês na Associação Pestalozzi. A Associação Pestalozzi foi muito gratificante, porque foi a primeira oficina que foi feita com um público com deficiência, né? Isso aí foi uma parceria também com a Liga do Bem, que nós levamos a oficina legislativa para que os próprios educadores ali, assistentes da Pestalozzi, pudessem fazer uma versão adaptada para o público de pessoas com deficiência intelectual. E nessa oficina, eles elaboraram 3 ideias. Os atendidos ali da Pestalozzi elaboraram 3 ideias, uma das quais virou um projeto de lei que tramita hoje no Senado. E ela foi adotada pelo senador Paulo Paim. Relativa, se eu não me engano, era a utilizar as áreas das instituições de ensino para cultivo de hortaliças, não é isso? Exatamente. Eu me lembro disso, que eu estive lá. Mas vocês trouxeram também os beneficiários da associação aqui dentro do Senado, né? Sim. Primeiro eles vieram ao Senado, conheceram, fizeram a visita e depois a oficina foi dado prosseguimento à oficina dentro da própria associação, que esse é o principal objetivo e a forma de execução da oficina é para que qualquer professor no Brasil inteiro possa realizar essa atividade, né? Não dependendo dessa visita ao Senado ou de um apoio de servidores, né? Porque o próprio material ele tem todo o passo a passo ali para que o professor execute essa atividade sem nenhuma dificuldade. Em que momento você sentiu que a demanda cresceu tanto que vocês tiveram que aumentar o número de servidores aqui no atendimento? Olha, ao longo dos anos essa demanda foi crescendo e gradativamente a gente teve que ir incorporando mais pessoas à equipe, né? Nós tivemos aí todos os anos esse aumento, chegando no início nós tínhamos pouco mais de 2, 3 milhões de acessos no site e de repente pulou para 40, 100 milhões e o número de participações também cresceu exponencialmente e aí por isso que nos últimos anos nós tivemos um acréscimo na quantidade de servidores e estagiários na equipe, porque hoje o Senado Federal ele tem todas as suas audiências públicas abertas à participação popular. Então, nós temos cerca de 400, 500 eventos por ano. E em todos os eventos, nós temos uma pessoa da minha equipe que acompanha cada um dos eventos, modera todas as perguntas, faz a seleção das perguntas mais pertinentes, assiste o evento todo para verificar se a pergunta é lida, se a pergunta é respondida, para que a gente indique isso no portal. Então, a demanda é muito grande. E, na medida do possível, ninguém fica sem resposta, né? Exatamente. Nós fazemos o possível para dar mais efetividade à participação, mesmo que a efetividade seja mostrar para o cidadão que a pergunta dele foi lida por um senador ou foi respondida por um participante, ou que a ideia foi encaminhada para a comissão, foi debatida. Então, a gente trabalha para fazer que esse canal funcione e que a demanda do cidadão chegue da melhor forma possível aos ouvidos dos senadores. Me fala da participação dos senadores, eles solicitando que vocês entrem em contato com um determinado segmento da sociedade de quem eles esperam uma solicitação, uma opinião.
A gente tem um trabalho bem proativo em relação aos senadores, né? A seleção das perguntas que nós fazemos nos eventos, que nós já fazemos essa seleção para que os senadores recebam ali as perguntas mais pertinentes. Isso não quer dizer que eles não tenham acesso a todas as perguntas do site, porque elas ficam disponíveis para qualquer pessoa acessar. Mas, na maioria dos casos, os senadores, eles atendem ali e leem as perguntas que nós enviamos para eles, já selecionadas e organizadas, né? Para que a gente se preocupa também com uma distribuição geográfica, para que os senadores vejam perguntas de pessoas de vários estados. Então, esse trabalho que nós fazemos, na maioria das vezes, é mais proativo, de levar para o senador já a demanda do cidadão, antes mesmo que o senador tenha que se preocupar em solicitar algo, a gente já está ali com tudo pronto para facilitar o trabalho do senador. O trabalho de vocês foi mais solicitado ainda durante a época da pandemia, né? Porque ficou todo mundo praticamente no contato remoto, né? Fala um pouco da experiência de vocês nessa época. Isso aí foi bem desafiador, porque nós tivemos que mudar muito da nossa forma de trabalho, né? E organizar para que continuasse tudo funcionando, porque o Senado foi pioneiro, né? Com as sessões remotas deliberativas, e depois disso com as audiências públicas que passaram a ser remotas também. Então, nós tivemos que organizar o nosso trabalho para que o contato, o envio das demandas, das perguntas e comentários chegasse às mãos dos senadores também da mesma forma, sem dificuldade, porque antes da pandemia nós fazíamos essa entrega em mãos, né? Agora temos que usar meios digitais para fazer tudo isso. Então, se o cidadão mandar uma carta para cá, por exemplo, método tradicional, ele é atendido? É atendido. A carta, ela chega na ouvidoria, né? E nós temos uma parceria com a ouvidoria para que as pessoas possam enviar ideias legislativas por meio da ouvidoria também. Isso para aquelas pessoas que não têm acesso à internet, elas podem ligar para a ouvidoria ou mandar uma carta ou até mesmo fazer um atendimento presencial que a ouvidoria faz. E assim, os atendentes da ouvidoria registram a ideia legislativa no site. E o mesmo acontece com a participação nos eventos. Se uma pessoa mandou uma pergunta para a audiência pública, para uma sabatina, por meio da ouvidoria, telefone, carta, isso é registrado pelo atendente dentro do portal. Ou seja, a pessoa que tem dificuldade no mundo digital também vai ser atendida, não tem problema nenhum. Com certeza. E isso essa parceria com a ouvidoria, ela tem 10 anos já, nós iniciamos em 2015. Agora, eu estive visitando a sala de vocês recentemente e vi que o número de servidores tinha aumentado. Como é que é a formação deles? Porque a pessoa que está lá é uma atividade muito assim específica, né? Ele tem que ser de uma responsabilidade muito grande, porque o tipo de mensagem que se recebe, ele não é filtrado, então, né? A responsabilidade cai sobre a pessoa. Como é que você faz a formação do pessoal que trabalha lá? Olha, a equipe ela é multidisciplinar, né? Nós temos pessoas formadas em Direito, Jornalismo, Psicologia, Engenharia, e é importante essa multidisciplinariedade porque nós lidamos com demandas de todas as áreas, né? Então, é bom que haja vários tipos de formação para que as pessoas tenham visão mais ampla sobre as demandas da sociedade. E aí, a formação, quando os servidores, a gente recebe um servidor novo, é para que o servidor tenha mais sensibilidade à demanda do cidadão, porque a participação das pessoas, nós recebemos participações de analfabetos a pessoas com doutorado, né? Como é que chega a participação do analfabeto, por exemplo? Por meio da ouvidoria. A parceria telefona para lá, vou falar mais uma vez o número do telefone aqui, né? 0800 061 2211, certo? É esse Exatamente. Número. Então, a pessoa, mesmo não sabendo escrever, pode ligar para lá e dar a sua opinião, né? E aí você imagina, nós recebemos essa demanda de uma pessoa analfabeta ou com deficiência intelectual e mesmo assim nós temos que dar tratamento a essas demandas e existe participação de pessoas com doutorado. Então, esse tipo de análise, na maior parte da participação, ela não é feita a origem, se essa pessoa tem qualquer escolaridade. Então, nós tratamos todas as demandas como sendo de uma pessoa que a gente não conhece nada sobre ela. Então, precisamos ter bastante sensibilidade para ouvir e tentar entender e extrair o máximo possível e dar o máximo de possibilidade para que essa demanda do cidadão seja bem atendida, possa ter possibilidade de sucesso de ser transformado em um projeto de lei. Então, esse é o nosso trabalho de fazer com que esse canal flua e que as demandas cheguem aos senadores, né? Eu estive observando lá na sala de trabalho da equipe do portal
que as pessoas estavam lá, os profissionais estavam selecionando trechos de respostas, de perguntas e respostas dos senadores. Como é que fica armazenado esse material e com que propósito vocês estão fazendo essa filtragem? Nós iniciamos agora em 2024, com o uso de inteligência artificial, essa verificação de se as perguntas nas audiências públicas foram respondidas indiretamente. Porque muitas vezes nós temos ali mais de 100 participações em cada evento. E é praticamente impossível de que cada pergunta seja lida e respondida individualmente. Não há tempo hábil para isso. Então, nós utilizamos agora a inteligência artificial para dar um pouco mais de efetividade a essa participação e mostrar para o cidadão que fez uma pergunta, que a pergunta dele foi respondida em determinado momento da fala de um convidado. Dá para você explicar como é que vocês utilizam assim, a inteligência artificial na prática? Como é que vocês fazem? A inteligência artificial, ela verifica. Você coloca um trecho de fala. Nós confrontamos a transcrição da reunião com as perguntas que foram feitas. E aí a inteligência artificial cruza isso para identificar, olha, essa primeira pergunta foi respondida nesse determinado trecho, essa outra pergunta foi respondida nesse determinado trecho. E aí depois nós temos uma revisão humana para ver se realmente aquela pergunta está sendo respondida naquele trecho. E aí, se tiver ok, nós destacamos no portal cada pergunta que é respondida e esse destaque tem um botão que a pessoa clica nesse botão e o vídeo é carregado no momento da resposta. Então, nós notificamos depois os cidadãos, todos que participaram do evento, para que eles voltem lá na página do evento e consigam ver as perguntas que foram lidas, as perguntas que foram respondidas, tudo isso vinculado ao momento do vídeo. E dá para vocês perceberem o grau de satisfação ou de insatisfação das pessoas que são comunicadas que a sua pergunta entrou em tal audiência? Já houve pesquisa com o Data Senado sobre isso, a satisfação foi muito positiva, né, dos cidadãos, e eu acho que uma forma da gente medir isso é o aumento na participação nessa ferramenta de evento. Que nós temos aí, antes de 2023, que foi quando nós começamos a convidar as pessoas com base no seu histórico de participação, nós tínhamos uma média de 18, 19 mil perguntas por ano. Em 2024, nós chegamos a quase 70 mil perguntas, né? E as pessoas continuam participando. Então, eu vejo que isso já é um sinal de que há satisfação nessa ferramenta, porque as pessoas participam, é a forma de interatividade mais rápida que tem, porque a pessoa faz uma pergunta e ela consegue ver que a pergunta foi lida. E ela consegue ver, quando o senador lê, a TV Senado exibe também nos créditos ali a pergunta que é lida. Então, isso já... Dando crédito à pessoa. Dando crédito à pessoa. Então, isso já é algo que o cidadão vai verificar. Poxa, que legal, estou fazendo uma pergunta, o senador está recebendo lá em Brasília e está respondendo e está lendo a minha pergunta. Então, toda vez que nós conversamos com usuários ou até mesmo com outros colaboradores do Senado, nós vemos que essa forma de interação e essa resposta que é dada para o cidadão, isso é a forma mais gratificante assim, que o cidadão tem e mais imediata de participação, né? Alisson, você é uma pessoa muito conhecida aqui no Senado, embora o seu perfil seja assim de low profile, você não gosta muito de aparecer, mas eu tenho que dar o crédito para você que você tem uma outra iniciativa muito importante aqui no Senado, que foi a Liga do Bem, que no ano passado ficou conhecida de todo o país, porque foi através dela que o Senado e Brasília mandaram, o Senado e Brasília mandaram para o Rio Grande do Sul apoio, enfim, para aquelas pessoas que estavam necessitadas. Como é que você se sente tendo participado dessa iniciativa, tendo criado aqui dentro do Senado algo que serve para dar uma resposta às necessidades da população mais carente? Olha, eu fico muito feliz. Isso aí foi lá no início, ainda em 2015, né? Diretora-geral, a Ilana, abriu a oportunidade amanhã de ideias para que a gente sugerisse ideias sobre qualquer área, né? E essa foi uma sugestão que eu dei da criação desse grupo de voluntários e foi muito bem recebida pela diretora e depois esse grupo foi criado, né? E já iniciamos ali com campanhas de Natal e depois, desde então, o grupo tem sido coordenado pela Patrícia Seixas, que faz um trabalho espetacular e a Liga do Bem hoje representa algo, assim, sensacional dentro do Senado, tem feito campanhas todos os anos e atendido milhares e milhares de pessoas, né? E no último ano, com essa campanha pro atendimento aos atingidos ali no Rio Grande do Sul,
eu fico muito feliz, muito grato a Deus de ter me dado essa ideia e eu ter passado essa ideia, servido só como um canal para que essa ideia fosse encaminhada para a direção e depois colocada em prática, né? Então, eu vou ser sempre muito grato a Deus por isso, por ver que uma sementinha pode virar uma árvore e dar muitos frutos, né? As ideias mudam o mundo, né? Sim. Alisson, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Parabéns. Obrigado, Paulo. Fico muito feliz, muito agradecido também por essa oportunidade. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.